Neste quarto capítulo da série sobre as intervenções dos Estados Unidos, o alvo é o Chile. Ato número 1, o ataque à economia e a desestabilização do governo Salvador Allende. Chile, governo Salvador Allende e a economia que gritou. Então agora a gente vai tratar da eleição de 1970, né, com a vitória do Salvador Allende dentro da Unidade Popular e com o projeto de via chilena ao socialismo, né, ou seja, implementar o socialismo a partir de vias democráticas. E o papel dos Estados Unidos, né, a preocupação dos Estados Unidos com a vitória desse governo. Aqui o próprio Henry Kissinger comentou que seria um problema os Estados Unidos agora ter que arcar com a vitória do Allende pela irresponsabilidade, entre aspas, irresponsabilidade de um povo. Os Estados Unidos tinham duas preocupações ali. Primeiro, uma questão material, o cobre, né? O Chile era o maior exportador de cobre no mundo naquele momento. Os Estados Unidos, através de duas principais empresas, detinham o monopólio do cobre. Eles lutavam a guerra do Vietnã e, obviamente, o cobre era necessário para manutenção da guerra, através, né, do uso em balas, canhões, enfim, armamentos de modo geral. E a segunda preocupação dos Estados Unidos era simbólica. O que significava a eleição de um governo socialista, né, marcadamente socialista, por vias democráticas, e o exemplo que isso ia dar para outros países da região. Assim, a gente tem uma primeira reunião em 15 de setembro de 1970, onde o Nixon, então presidente dos Estados Unidos, e o diretor da CIA, o Richard Helms, eles vão tratar sobre a eleição do Allende. E nessas notas, que inclusive estão disponibilizadas na internet, estão lá no Museu também Histórico Nacional do Chile, de acordo com essas notas, a gente vai ver que a ordem, as instruções dadas pelo governo dos Estados Unidos era para a tentativa de impedir a posse do Allende, se isso não funcionasse, de fazer a economia gritar, né? Ou seja, sufocar a economia chilena. 70% dos veículos naquele momento no Chile são contrários a Allende. Um dos maiores, mais importantes veículos é o El Mercúrio, que recebia então recursos dos Estados Unidos e bombardeava propaganda negativa, né, contra o governo. A gente vai ter fuga de capital internacional, a gente vai ter greve geral dos caminhoneiros, inclusive os Estados Unidos enviando recurso financeiro para esses proprietários dos caminhões, né, para que eles fizessem a greve, se mantivessem parados, sem operar. E como resultado, então, a gente vai ter, de fato, essa economia que, como bem quis os Estados Unidos, foi sufocada. Então, a gente vai ter desabastecimento de produtos, câmbio negro, inflação, né, muito elevada e desvalorização da moeda.